Sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 1. Lucas 1. Ontem eu frisei o verso 37, e eu quero ler toda a passagem com os irmãos, do 26 ao 38. O anúncio do anjo a Maria, do nascimento. E nós iremos meditar, especialmente no verso 38, ou nas ponderações a partir do coração ou da resposta que Maria dá. E eu creio que é uma resposta de alguém que estava com o seu coração no Senhor. E nós podemos aprender de Maria que abriu o coração dela, abriu a sua vida para ser usada pelo Senhor de uma maneira inimaginável. De fato, aquilo que estava no poder de Deus não cabia nem na imaginação de Maria, mas Deus assim o fez, e nós vamos ler essa passagem, meditar no que ela nos traz. O texto diz o seguinte: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, dará à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Irmãos, esse tempo de Natal é um tempo de lembrar que Deus faz milagres, porque parece que a gente passa o ano inteiro parece que a gente apanha, levanta, sobe, desce. Não sei se é assim o teu ano também. Tem vezes que você está cansado, e às vezes você está mais cansado ainda, aí você fica menos cansado, O ano parece que para alguns passa como um trator, para outros passa como uma brisa suave, mas os anos têm sido difíceis muitas vezes, desgastantes, ainda mais nós com tantos desafios, alguns com desafios de crescimento, enfim, outros com desafios na sua vida física, na saúde, na família, difícil. E o Natal nos lembra que Deus faz milagres, Deus ainda faz milagres, Deus ainda transforma situações. O Natal é algo, e é incrível isso, pensar nisso, Mas o Natal foi algo inédito até mesmo para Deus. Ele nunca tinha feito o Natal, aliás, nunca mais vai fazer novamente, porque Jesus já nasceu, ele apenas virá, será algo inédito também, a segunda vinda de Cristo Jesus. Mas Natal é tempo de milagre, é tempo que Deus fez aqui coisas grandiosas. Se você perceber, o texto diz que foi no 6º mês. 6º mês do quê? Ele começa e termina dizendo isso. 6º mês da gravidez de Isabel, que é frisado novamente, prima de Maria, estéril. Ela não podia ter filho, mas Deus vai lá e dá um filho a Isabel, junto com seu esposo Zacarias. Este será o João Batista. Para você que não está muito situado na história, é João Batista, da qual Isabel está grávida, que será primo de Jesus. Primo assim, 2º, 3º, não sei os graus, Porque Isabel e Maria são primas, então os filhos são primos de alguma linhagem aí. Mas é João Batista. E agora o texto diz que o anjo foi enviado por Deus. O anjo Gabriel foi até Nazaré. Então é Deus que está fazendo esse movimento todo. Ele que está enviando o anjo para Zacarias, para fazer um milagre em Isabel. Agora ele envia o anjo para Maria e anuncia esta grande nova
de que ela seria a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus, o Emanuel, Deus conosco. E Maria responde, irmãos, de uma maneira maravilhosa. Se você ler compassadamente, Maria já demonstrou que ela é uma serva do Senhor, já demonstrou que ela não queria se engrandecer. O texto diz que ela se turbou quando viu o anjo, ela ficou talvez com temor, com medo, talvez assim, bastante chocada, pensando que saudação seria esta. Maria ponderava no seu coração. Não sabemos a idade de Maria. Alguns chegam a dizer que ela tinha 13 anos, 15 anos, talvez 17, mas era uma idade que hoje a gente chamaria de adolescente. Adolescência para aquela época não existia, né? Você deixava de ser criança e já se tornava adulto, seja o homem, seja a mulher. Mas era uma jovem muito sábia, que guardava as coisas no seu coração. E nós vamos pensar na resposta dela aqui. Quando ela vê todo esse movimento de Deus, o que aconteceria? Talvez, o que você faria? O que eu faria? Sei lá, se eu endoidava, se eu saía gritando pelas ruas, o que eu fazia? Se eu contava para todo mundo? Hoje em dia a gente botava no Instagram primeiro, falar para o anjo, espera aí que eu vou só atualizar aqui as coisas. Segura aí, anjo, que eu vou tirar uma foto sua, uma selfie contigo. Maria ponderava, guardava no coração, e a resposta dela do verso 38 é a resposta de uma serva. Por isso o tema de hoje é apenas servos. Diante de Jesus, diante de tudo que Deus está fazendo, nós somos apenas servos. É claro que somos filhos de Deus também, somos amigos, mas na função de trabalhar com Deus, nós somos tão somente servos. Eis aqui a resposta de Maria. A resposta de Maria no verso 38 lembra um profeta. Eu não sei se para você faz lembrar, mas para mim lembra. Ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor. Quando Deus aparece num alto e sublime trono, lá em Isaías capítulo 6, e ele aparece todo glorioso, e Deus fala assim: quem enviarei? Quem há de ir por mim? Ou ir por nós, né? Isaías responde o quê? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí Maria diz ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Imagine só se um anjo aparecesse para você hoje. Não se preocupe, Jesus já nasceu, o Natal não vai acontecer de novo, mas Deus ainda tem muito chamado missionário para fazer. Deus ainda tem muita coisa para, chamado talvez missionário, pastoral, enfim, chamados de liderança ministeriais. E aí, imagine se um anjo para você aparece hoje em sonhos. Alguns talvez nem vão dormir hoje, mas o anjo aparece em sonho, qual que seria a sua resposta? Tudo vai mudar, porque em Maria tudo mudou, gente. Uma jovem desposada ficando grávida, ela poderia perder o seu noivo. Essa seria talvez a ideia de desposada. Ela poderia ser humilhada. De fato, ela era bastante pobre, é o que nos parece, mas ela responde sendo uma serva. E eu quero compartilhar com os irmãos 4 coisas que eu percebo desta mulher chamada Maria, que responde o Senhor como uma serva. Primeiro, e parece muito óbvio, ela estava com o coração preparado. Maria era alguém que possivelmente meditava no Senhor. O Senhor, para nascer o seu filho, não escolheria alguém banal, né? Nós não adoramos Maria, nós não veneramos Maria. Nós acreditamos que ela está no céu, como serva do Senhor, que ela está adorando o próprio Jesus, o próprio Deus. Mas nós sim nos inspiramos na história dela. Nos inspiramos como uma grande serva do Senhor. Não, a ideia é que a gente não faça uma escala de santidade não, tá? Não vamos colocar aqui Maria, Ana, Esther, as outras mulheres da Bíblia. Mas se tivesse, irmãos, Maria estava no topo, porque ela era uma grande serva do Senhor. E o que fez com que ela tivesse assim? Primeiro, esse coração preparado. Quando ela vê o anjo, apesar de turbar-se, apesar de atemorizar-se, ela responde: eis aqui a serva do Senhor. Quando Deus faz algo novo, quando Deus nos chama para um grande desafio, quando o Senhor aparece como um anjo ou com uma palavra, se o nosso coração não estiver preparado, nós não iremos entender o que Ele está fazendo. É claro que é o próprio Deus que vai organizando, preparando, falando, mas eu preciso estar apto, eu preciso estar sensível, eu preciso estar quebrantado,
para que Deus fale comigo e eu ouça, para que Deus fale comigo e eu atenda ao chamado dele. A palavra de Deus, se podemos fazer essa divisão, nos parece que há dois tipos de gente na Bíblia. Qualquer um dos dois, Deus usa para a sua glória, mas uns Deus usa porque ouviu. Então Deus usa na transformação, na bênção, no usar, e outros Deus usa para a sua glória porque não ouviu. Portanto, Deus usa para mostrar como Ele é poderoso. Você quer ver um exemplo de quem Deus usou, porque ele não ouviu a Deus? Nabucodonosor. Um dos exemplos, tá? Você pode encontrar vários outros. Nabucodonosor é o homem que Deus fala que ele não glorificou o Senhor, um grande rei da Babilônia. E aí, ele é usado por Deus, quando ele fica louco, ele fica alguns anos pastando igual um animal. De fato, talvez você lembre dessa história. E Deus é glorificado quando Nabucodonosor faz isso, quando acontece isso com ele. Por que Deus é glorificado? Porque todo mundo pode ver e temer a Deus. Mas é tão melhor quando Deus é glorificado por Daniel, o profeta da época de Nabucodonosor, que é jogado na cova dos leões já depois desse rei, e os leões não pegam ele à noite, fica lá na cova a noite inteira. Deus foi glorificado em Daniel? Foi. Deus foi glorificado em Nabucodonosor? Foi. Mas eu prefiro ser Daniel. Eu prefiro glorificar a Deus com a minha obediência, e não servir de exemplo por causa da desobediência. A Maria aqui estava com o coração preparado. Eis aqui a serva do Senhor. Eu não sei quais desafios, qual chamado Deus tem para você, mas eu sei que você tem que estar com o coração preparado, você tem que estar com o coração quebrantado, você tem que estar aberto para Deus. Para o que Ele falar, você e eu respondamos: eis aqui o servo do Senhor. Somos apenas servos, lembre-se disso. E o Natal me mostra isso também. Agora deixa eu perguntar para você: para o que você está aberto para que Deus te chame? O que Deus pode corrigir em você, que você diz assim: eis aqui o teu servo, Senhor. Pode corrigir, talvez Deus já esteja corrigindo, aliás, e só faltou eu e você dizermos assim: eis aqui o teu servo. Além da correção, qual desafio, como eu falei, Deus pode te dar, que você dirá: eis aqui o teu servo. Deus costuma nos dar desafios, diz um autor de liderança chamado John Haggai. Deus nos dá desafios, que se Ele não tiver no negócio, não dá certo. Isso é maravilhoso de pensar. Então Ele dá um desafio que você pensa assim: como, Senhor? Pense em Maria, gente. Como que essa mulher ia, ainda uma adolescente, né, pelo menos na nossa concepção, iria carregar um bebê na barriga, desposada, pobre? A resposta dela é: eis aqui a tua serva. Ela estava preparada. Quem sabe esse foi um dos motivos de Deus tê-la escolhido. A segunda coisa que eu percebo em Maria é que ela tinha uma humilde dependência. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela estava dependendo do Senhor. Sabe, gente, nós temos planos, e eu não sou contra fazer plano, aliás, eu sou muito a favor, muito a favor. Eu ouvi certa vez um pastor, não sei se era ele ou ele ouviu a história, mas é algo que aconteceu comigo já. O camarada, todo começo de ano ou final do ano, fazia uma lista do que ele tinha para fazer no ano, coisas, desafios, objetivos, e aí ele viu que num ano não deu certo, no outro ano não deu certo. De repente ele parou de fazer a lista porque não dava certo o negócio. Eu também já me aconteceu isso algumas vezes. Eu falo: vou fazer a lista do que eu quero, desafios para o próximo ano. E vários, aliás, ficavam para trás. Então, eu parei também de fazer essa lista, mas nada contra, tá? Agora, tem gente que Deus não pode mudar os seus objetivos. Tem gente que Deus não pode mudar os seus caminhos. Pelo menos é assim que imagina. Pense só como a história de Maria foi mudada. Vamos imaginar aqui naquela manhã, quando aquela serva do Senhor acorda, levanta, lava o rosto, certamente como qualquer um de nós, pensando talvez no trabalho que ia fazer, pensando no seu noivo, talvez fosse já apaixonada pelo seu noivo José, não sei nem se ela o conhecia já, mas
o que Maria imaginava para a sua vida naquela manhã, nunca mais seria aquilo que ela pensava. Quando vem o anjo e diz assim, você vai ser a mãe do Filho de Deus, pronto, mudou a vida. Quando Deus fala com a gente, quando Deus toca a vida muda. A vida muda. Qual que é a nossa resposta, gente? A gente tem que ter uma humilde dependência. Sim, Senhor, cumpra a tua palavra, conforme o Senhor está dizendo. Deus ainda toca na gente. Deus ainda mexe. E é necessário, primeiro, para você entender o que Deus fala, um coração preparado, uma vida de busca a Ele, mas também uma dependência do Senhor, a ponto de dizer, Senhor, esse é o meu plano. Se o Senhor assim o permitir, eu continuo caminhando para cá. Mas se não, Senhor, pode mudar, pode refazer. E Deus parece que faz deste modo. Ele vai, eu não sei se é embolando as coisas, a ideia não é que Deus embola nada, não. Talvez Ele desembola e a gente que acha que está desorganizando. Mas Ele deixa algumas coisas, Ele muda outras. E cabe a eu e você dizer, o plano do Senhor é melhor. O profeta no Antigo Testamento diz, compara a palavra do próprio Deus, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos e maiores do que os seus. Os planos que Deus tem são melhores do que os nossos. Mas quando eles são contrastados com os nossos, ou seja, quando Deus vem com o plano dele, a gente fala assim, Senhor, mas eu já tinha um plano. Parece que dá vontade de dizer assim, ouve primeiro o meu plano, Deus, que o Senhor vai saber o que eu estou querendo, que o Senhor vai ser convencido. Parece que a gente quer ser Deus. Aliás, esse é o pecado de Eva, lá no Jardim do Éden, Serão como Deus, seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. E todo mundo em seu pecado, em seu ego, em seu orgulho, em partes quer ser como Deus. Eu já falei aqui e falo novamente, algumas vezes eu oro para Deus e falo assim, Deus, se fosse eu faria diferente. Olha só, gente, Deus podia mandar um raio na minha cabeça, Mas você tem misericórdia de mim, porque eu tenho certeza que você já pensou algo parecido com isso. Se não, isso mesmo. Se fosse eu, Deus, eu faria diferente. Eu não deixava isso acontecer, não. Tal e tal coisa não seria dessa forma. O que Maria diz? Cumpra-se em mim a tua palavra. Quando Deus fala, quando Deus nos dá um caminho, quando Ele exorta, quando Ele abre portas, eu e você devemos responder como servos. Faz, Senhor, que o Senhor faça conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor quer. Por quê, irmãos? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E eu tenho experimentado da seguinte maneira, imagino que para você seja muito parecido também. Deus fala, mas Ele não diz como vai fazer. Não é verdade? Deus diz, olha, vai lá. E a gente talvez fica pensando assim, Senhor, mas e aí? Se o Senhor me explicar ponto a ponto, dizer o que vai acontecer no caminho e na chegada, aí eu vou, Senhor. Mas não, Deus só diz, olha, vai para lá, faz tal coisa. Lembra de Abraão, Gênesis 12? Sai da sua terra e da sua parentela, vai para onde eu te mostrarei. E Deus já diz, você vai ser o pai de uma grande nação, de uma multidão. Mas Deus não fala os percalços, não. Imagina se Deus falasse assim, olha, sai da sua terra, da tua parentela, que vai demorar 25 anos para nascer o filho da promessa. Se eu fosse Abraão, eu ia dizer assim, então daqui 25 anos eu saio, Senhor, pode ficar tranquilo, Não, mas Abraão sai e obedece. Quando Deus chama, Ele não conta cada passo que você vai dar, não. É na humilde dependência. E cabe a mim e a você obedecer ou desobedecer. Aí eu pergunto para você, você está em obediência a Deus? Aquilo que Deus já falou, já chamou, já mandou, você está em obediência ou você está em desobediência? Você está na dependência de Deus ou está lutando? Como, vou citar mais um exemplo só, que as histórias bíblicas, elas se misturam assim, naquilo que Deus faz. Quando o Espírito fala com Paulo, Paulo era um perseguidor, era Saulo, e aí ele fala a Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Eu uso esse termo antigo porque eu acho muito interessante. Recalcitrar contra aguilhões era um boi
quando era preso em uma corrente, ou um aguilhão era algo que machucava, e o boi ficava recalcitrando, ficava dando coice, pulando, querendo sair, e aquilo fazia ele se machucar. E parece que é isso. Quando Deus nos chama, é como se Ele nos prendesse, né, em suas correntes de amor. Mas a gente fica se batendo, fala, Senhor, eu quero ir para o outro lado. Cabe a nós, irmãos, ter dependência. Faz, Senhor, na minha vida, aquilo que o Senhor quer. Em terceiro aspecto aqui, que eu acho que explica muito bem, e quando eu olho para Maria, eu vejo muito bem isso nela, é que nós somos chamados a ter uma vida de contemplação. Sabe o que é uma vida de contemplação? Não é aquela pessoa que não faz nada não, tá? Não é aquela pessoa que fica sentada no tapete de casa, sabe, com as pernas cruzadas, fazendo assim, de olho fechado? Não é isso não, gente. Tá? Contemplação não é isso. É uma disposição do coração em olhar para a sua vida, olhar para os aspectos deste mundo e tentar, aliás, fazer um exercício de enxergar a Deus. Qual que é o contrário de contemplação? O contrário de contemplação é murmuração. Sabe o que é uma vida de murmuração? É aquele que diz assim, isso aqui aconteceu comigo? Não acredito, hein? Lembra aqui? Ah, Deus, você tinha que ter feito diferente. Tem gente que vai murmurar a vida inteira. Você já não conversou com alguém assim? Talvez até você já foi assim. Mas se aquilo lá não tivesse me acontecido, minha vida seria outra. Ok, é verdade, gente. Eu não gostaria que ninguém passasse por grandes percalços. Alguns deles são muito grandes. E às vezes a gente olha algumas histórias e só pode dizer, Senhor, tem misericórdia. Porque passou por coisas que eu nunca desejaria passar, nem para ninguém passar. É verdade, tem coisas que são muito fortes. Mas há uma resposta que eu tenho que dar. E alguns enxergam a vida por meio da murmuração. Isso aqui tinha que ser desse jeito, tinha que ser diferente, tinha que ser daquele outro jeito. E Maria parece que não só nisso, mas em especial quando é dito que ela guardava as palavras no coração, ela estava enxergando a vida por meio da contemplação. O que é isso? É quando você olha para tudo, para as coisas comuns do seu dia, para aquilo que Deus faz, para aquilo que você acha que aconteceu naturalmente, e você pensa assim, o que será que Deus está fazendo? Tem coisa que a gente não consegue desvendar o que Deus está fazendo. Tem coisa que a gente olha e fala assim, isso é normal, natural, isso não tem nada a ver. Mas uma vida de contemplação, aquela pessoa que está com o coração preparado, como era o caso de Maria, em oração, em consagração, ela olha e diz assim, o que será que Deus tem para me ensinar nesta situação? Isso é uma vida de contemplação. Alguns dizem, como será que Deus vai resolver isso tudo? Porque eu sei que Deus vai resolver, eu só não sei como, mas Ele vai lidar. Quando chega a notícia para nós, e algumas notícias chegam para nós que são difíceis, no caso de Maria era um misto, né? Era uma notícia muito boa, aliás maravilhosa, mas era um grande desafio. A gente tem que responder, irmãos, com esta esperança, essa expectativa que nos leva à contemplação, essa expectativa de dizer, Deus está nesse negócio, porque Deus não nos abandonou, seja num diagnóstico, seja numa notícia ruim, seja numa coisa boa, seja numa promoção, Deus não nos abandonou. Então cabe a mim, a você, respondermos com expectativa. O que será que Deus está fazendo? O que será que eu posso aprender nesta e nessa situação, a partir daquilo que Deus tem para mim? Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós passaremos por momentos bons e momentos ruins. Todos nós passaremos por dias que o nosso coração estará bem confortável, mas passaremos também por momentos, como diz aqui de Maria, turbados, momentos em que talvez a palavra de hoje seria perturbados, né? Com dificuldade. E aí eu posso dizer assim, Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor está fazendo? Alguns de nós, eu creio que todos aqui, né, passaram ou passarão por situações que são uma boa escola de Deus. São ou serão uma boa oportunidade de Deus ensinar coisas
que nós nunca aprenderíamos de outra forma. Eu já brinquei aqui com os irmãos, mas é uma brincadeira verdadeira, que eu acredito que eu sou muito teimoso. Tem coisas que Deus só me ensinaria se eu fosse pastor. Para os outros, para os irmãos, Deus, ou os irmãos têm um coração mais maleável, mais quebrantado, que aprende assim tranquilamente. Eu não, eu acho que eu sou mais teimoso. Então tem coisas que eu só aprenderia sendo pastor. Há situações em que nós entramos, que Deus quer nos ensinar algo especial. E aí a gente tem que estar de coração aberto. Eis aqui o teu servo, Senhor. Cumpra em mim a tua vontade. O que será que Deus está querendo naquilo que está acontecendo com você? O que será que Deus está ensinando? Você percebe que a perspectiva é melhor? É além da murmuração. É além de dizer, Deus, nada me serve. Não, me serve sim. Aquilo que eu estou passando pode ser um momento de Deus me ensinar. E por final, aliás, eu quero lembrar com você que Maria teve coragem para algo maior. Coragem. Quando eu lia lá no Apocalipse, eu lia o texto em que dizia que alguns não entrariam no reino dos céus, ou não poderiam entrar no céu. E tinha lá vários, os fornicadores, os mentirosos e tudo mais. E aí tinha uma palavra assim, os tímidos, ou covardes. Eu pensava, eu era adolescente, ou às vezes até pré-adolescente, quando eu já estava lendo esses textos, pensava, Senhor, mas eu sou tímido, Senhor. Não quer dizer que eu não vou para o céu, porque eu não sei falar em público. O que é isso, Pai, Aí depois eu vi a tradução de covardes, Eu pensava, mas como assim? Eu tenho que gritar com os outros, eu tenho que encarar o que me vier, para poder entrar no céu? Não, a ideia não é essa. É que o tímido ou covarde do texto é aquele que não tem coragem, de fato coragem, para ser moldado por Deus. Aquele que é covarde no sentido de que não abre o seu coração para conhecer o Senhor Jesus, que não é transformado por Ele. E, gente, neste caso, Maria, eu imagino Maria, eu não sei como que você imagina, tá? Uma moça, claro, uma moça jovem, franzina talvez, mas independente de como ela fosse, ela certamente não era muito forte, certamente não era rica, não era poderosa, mas essa foi uma mulher de coragem, de fibra, porque ela estava preparada. Quando o Senhor nos aparece, quando o Senhor fala conosco, é exigido de você e de mim, sabe o quê? Coragem para algo maior, coragem para o que Ele vai fazer. E aqui é verdade, irmãos, tem muita gente que não é usado por Deus, por covardia, porque diz assim, não, Senhor, eu não, usa outro. Senhor, eu não, ai de mim, Senhor, se o Senhor me usar. Não é verdade? Eu acho que Deus é muito misericordioso, porque, por exemplo, Ele nos chama, e algumas coisas nós temos que atender o chamado de ser treinados, ser formados para isso. Por exemplo, quando Ele me chamou para o pastorado, Ele não me chamou para simplesmente me tornar pastor. Olha, amanhã você virou pastor. Não. Ainda bem que comigo não aconteceu igual a Jeremias. Lembra do profeta Jeremias? Ele era uma criança, pelo menos é o que ele diz, talvez lá nos seus 17 anos, por aí, e Deus já falou, você já é profeta já. E profeta para destruir nações, para arrancar. Então, ainda bem que Deus foi mais misericordioso. Mas parece que muitas vezes Deus nos chama para dizer assim, olha, vem aqui e entre no processo. No meu caso foi assim. Eu quero que você seja pastor, então você vai entrar no processo. Para eu ir tornando você pastor. Para você o chamado pode ser outro, claro. Mas, independente do que for, Deus chama e Deus exige de nós coragem. Haverá um momento, irmãos, lembre-se disso. Haverá um momento em que você vai ter que dar algo como se fosse um salto. Não é um salto no escuro não, tá? Porque não é uma incerteza, mas é no escuro da situação. Alguns chamam salto de fé. Em alguns momentos você vai ter que depender de Deus. Vai ter que dizer, Senhor, é o Senhor. Sabe aquela coisa, você dá aquela respirada e vai? É isso. Mas tem que ter coragem de obedecer o Senhor, de aceitar o que Ele está falando. Por quê, irmãos? Vai cair um raio na tua cabeça? Eu acredito que não. Mas tem coisa que só os corajosos em Deus vivenciam.
Tem coisas que só quem responde a Deus, Senhor, eis-me aqui. Faz segundo a tua vontade, Senhor. Cumpre em mim a tua palavra. Tem coisas que só quem fala isso para Deus que vivencia. Só quem tem coragem. E aí eu quero repetir, talvez um tema único hoje. O que Deus já falou para você? O que Ele já tocou no seu coração? Qual o chamado, qual vocação, qual, enfim, processo que Deus quer colocar você? E que você tenha que ter coragem para dizer, Senhor, eis-me aqui. Faz, Senhor. Às vezes é algo assim, Senhor, vai lá, pode quebrar. Faz de novo, quebra o vaso, Senhor. Mas esta coragem vai fazer com que você viva coisas que você nunca viveria se não tivesse coragem. Você nunca conheceria de Deus se você não dissesse, eis-me aqui, Senhor. Pode fazer, pode falar, pode quebrantar, porque eu quero ser usado pelo Senhor. Pastor Pascoal Piragini escreveu um livro que depois virou a canção Sonda-me. Lembra da canção da Aline Barros, né? Sonda-me. Eu já citei ela aqui também, junto com a citação do livro. O nome do livro é 5 orações que Deus deseja ouvir. 5 orações. E aí eu acho bastante provocativo esse nome, né? Porque parece uma fórmula mágica, né? Ó, ora desse jeito aí que Deus vai atender. Mas não é isso não. As 5 orações são as palavras que estão na canção, depois que se tornaram a canção tão famosa. Deixa eu ver se eu lembro na ordem, né? Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. São orações que Deus deseja ouvir. Pode sondar, Senhor. Depois você me quebranta, me transforma, me enche, e aí quando eu estiver transbordando, o Senhor me usa. Talvez cabe a gente coragem de fazer essa oração. Senhor, pode quebrar, pode quebrantar, pode encher e pode usar, Senhor, na sua maneira. E traduzindo para a palavra de hoje, cumpra, Senhor, em mim a tua palavra. Eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor. Que bênção, hein? Que resposta corajosa de Maria. Eu quero orar com você nessa noite e quero te desafiar a fazer esta oração. Eu sei que nós não iremos fazer uma repetição banal, não, mas é a oração, eis aqui o teu servo, cumpra em mim segundo a tua palavra. E aquilo que Deus já falou para você, que Deus já ministrou, que você possa orar e clamar ao Senhor deste modo, eis aqui teu servo, cumpra em mim a tua palavra, o teu querer. O que Deus tem falado com você? O que Deus tem agido? Como que Ele tem trabalhado? Vamos orar juntos? Obrigado, Pai, que nós, como teus servos, possamos abrir o nosso coração, para que possamos dizer isso de fato. Eis aqui servos do Senhor. Esta igreja é formada por servos teus, servos e servas que estão dizendo, cumpra em mim segundo a tua palavra. Se é uma palavra de exortação, de abandono de erro, de pecado, se é uma palavra de consagração, de manter vida de oração, leitura da palavra, confissão de pecados, jejum. Senhor, se é uma palavra de desafio, de aceitar chamado, de trabalhar na tua obra, de testemunhar, de evangelizar, eis aqui os teus servos, Senhor. Cumpre em nós segundo a tua palavra. Aquilo que o teu Espírito Santo já tem falado, já tem agido, já tem tocado, queremos orar, eis aqui teu servo, Senhor. Que o Senhor levante de nós missionários, talvez missionários que irão lá para o outro lado do mundo, ou quem sabe missionários que aqui mesmo, no seu trabalho, na sua casa, irão levar o teu evangelho. Que o Senhor levante intercessores, gente que vai orar pela situação em que está o mundo, gente que vai orar pela igreja, pela cidade de Campo Mourão. Eis aqui teu servo, Senhor. Quem sabe o Senhor levantará nessa noite evangelistas, gente que terão a sua língua incendiada e o seu coração em chamas para compartilhar do evangelho de Cristo. Eis aqui teu servo, Senhor. Quem sabe o Senhor levantará mantenedores, gente generosa, gente que abençoará aqueles que carecem de uma ajuda, talvez até mesmo material, gente que abençoará missões, que abençoará o teu reino. Eis aqui teu servo, Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor levante nessa noite esposos que serão ministros no seu lar, e maridos que serão uma bênção na sua casa, que
que serão aqueles que chamarão a sua família, a esposa, os filhos, a se consagrarem ao Senhor. Eis aqui os teus servos, Pai. Também esposas intercessoras no seu lar, que abençoam, que caminham junto com seus esposos, auxiliadoras. Eis aqui, Senhor, tuas servas. Filhos e filhas que trabalham em prol da família, que contribuem com a comunhão no seu lar. Sejam aqueles que ainda moram em casa, adolescentes, jovens, sejam aqueles que já não moram mais com seus pais. Eis aqui os teus servos, Senhor, cumpre em nós a tua palavra. Gente consagrada ao Senhor, gente que aonde estiver, está com o Senhor no coração. Deus de amor, obrigado, Pai, porque esta é a nossa perspectiva, quando nós olhamos para Jesus, seja lá na manjedoura, seja no seu ministério, seja na cruz, seja na tumba vazia e por isso ressuscitado, seja Jesus nos altos céus, exaltado como está, ou quando nós olhamos lá para frente, Jesus na sua segunda vinda, vindo em poder e glória. Ah, Senhor, quando olhamos para o Senhor, nós respondemos: eis aqui os teus servos, faça em nós a tua vontade. Sabemos, Pai, que a tua vontade por vezes parece contrária à nossa, e é mesmo, mas somos ensinados por Jesus a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, seja assim a tua vontade, Pai, porque somos apenas servos, e a tua palavra é muito melhor do que a minha. A tua palavra não passa, a minha passa. O teu querer é melhor do que o meu. Portanto, Senhor, cumpre em nós, segundo a tua palavra, segundo o teu querer. Oramos em nome de Jesus. Amém.